é roça, sertão mesmo, porque o lugar que nós morávamos era uma casa aqui numa roça, aí você andava tipo 10, 12 quilômetros, tinha outra casa, meio do nada, é o mesmo. isolado mesmo. O lugar que eu morava chamava-se Córrego do Tear, município de Abricampo, Córrego do Tear. Eu fui conhecer luz elétrica, eu tinha 12 anos de idade, que foi a primeira vez que eu vim em Belo Horizonte. Para você ter uma ideia, eu não conhecia a minha própria cidade, que era Abricampo. E a primeira vez que eu vi luz elétrica, eu não acreditei. E nunca tinha visto televisão, geladeira, essas coisas todas. Lá em casa Não a gente... tinha isso? Não, lá na roça, quem era muito moderno tinha lampião. Sabe, aqueles que colocava camisinha, aquelas coisas? Lampião. Então, quem era muito moderno tinha um lampião. E a nossa casa era tampada com sapê, né? Casa de sapê, de pau a pique. Então, de barro, no chão era de chão batido. Então passava o cocô da vaca no chão, não sei se você já ouviu falar. É mesmo? O chão você bate o chão, então o chão é de terra batida. E aí, para dar uma cor, você passa o cocô do boi no chão. O cocô do boi é um cocô cheiroso, né? Você morava em cima da bosta da vaca, então? Isso, mas não é normal na roça. Hoje mais não, Sim. Né? Mas era uma vida extraordinária. A gente não passava dificuldade de comida, essas coisas. Não tinha dinheiro, mas tinha uma vida maravilhosa. A gente tinha leite, que meu pai tinha vaca, tinha galinha, tinha porco. E nossa dificuldade grande foi quando nós mudamos para a cidade. Aí... Isso com quantos anos? 11 anos Isso vocês vieram para BH? com 12 anos, que eu não tenho muita recordação da idade, assim, 12 anos mais ou menos. Aí, Cauê, a nossa vida virou um inferno. Por quê? Nossa vida virou um inferno, porque meu pai e minha mãe separou. E minha mãe entrou em depressão e eu vi meus irmãos passando fome. Eu tinha uma irmã pequenininha, que é a Sara, minha irmã. Pequenininha, ela era recém-nascida quando nós viemos. E eu comecei a ver meus irmãos passando fome. E aí eu me vi na obrigação de começar a cuidar Você virou o dos homem irmãos. da casa, então? E aí eu comecei a vender coisa na rua. E aí, cara, eu fui pra escola, mas chegava na escola, o que eu tinha aprendido na roça já não valia muita coisa. O meu caderno era um caderno fino para tudo enquanto é matéria. Os meninos já tinham um caderno melhor do que o meu, eu não tinha mochila. Minha mãe fazia o embornar, não sei se você ouviu falar do embornar, que é um negócio... Não. Embornar na roça é tipo um negócio de pôr peixe, sabe? A gente ia pra escola com embornar. A minha irmã doente, minha mãe doente também. E aí eu comecei a vender coisa na rua. Vendia picolé e vendia salgado. E aí eu comprava arroz, comprava feijão às vezes. Tinha dia que eu tinha que escolher ou arroz ou feijão. E para minha irmã eu comprava fubá. E um dia eu cheguei em casa, era mais ou menos por volta de 6 horas. Um mês parecido com esse mês, assim, mês de junho, o dia amanhece, começa a anoitecer um pouco mais cedo. E eu cheguei em casa por volta de 5h30 da tarde. Tava muito frio. E quando eu entrei em casa, minha mãe estava na cama. Eu fui na cama, minha mãe estava deitada. E tinha até uma bacia assim, que ela estava vomitando. Eu cheguei, eu olhei, minha mãe estava na cama assim. Né? Eu peguei aquela bacia de vômito, fui lá, lavei aquilo lá. E eu olhei e cacei a minha irmã e não vi. Quando eu procurei minha irmã que eu não vi, eu saí para a rua, gritando. E comecei a entrar na casa de vizinho. Cadê minha irmã? Minha irmã era muito bonitinha, ela era muito lourinha, do olho azul. E eu comecei a entrar em desespero. Foi um momento muito difícil. Foi o momento mais difícil da minha vida naquele dia. Desculpa, viu? Não, eu corri e eu não achei minha irmã. E eu comecei a correr. E corri. Cara, eu corria. E eu comecei a correr muito, cara. Eu estava em desespero, Cauê. Um desespero total, cara. E eu pedi a Deus, Senhor, onde está minha irmãzinha? Meu Deus, onde está minha irmãzinha? E eu comecei a ficar louco. E um vizinho ali, outro vizinho. E eu pensava, alguém roubou minha irmãzinha. E eu pensei, alguém matou minha irmãzinha. Eu tinha roubado ela. Ela era muito bonitinha, cara. E aí, eu pensei, o que aconteceu? E eu tinha procurado dentro de casa. Cara, eu tava desesperado. E assim, aí os vizinhos todos, os vizinhos eram muito apaixonados com a gente, os vizinhos amavam a gente. Eram pessoas simples. E todos os vizinhos estavam na rua. Todos eles. Um desespero medonho. E já tinha anoitecido já. E eu voltei para casa
falei, voltei, ela engateava, ela engateava. E eu volto pra casa correndo. Aí entro dentro de casa. Quando eu entrei dentro de casa, eu fiquei procurando de novo debaixo da cama, aí em cima, e não falei pra minha mãe na cama. E aí eu entrei, aí eu fui procurar num quintalzinho, que a gente tinha um quintalzinho. E eu achei a minha irmã debaixo de um pé de laranja. E ela tava comendo terra, cara. Ela tava com a boca com terra, ela tava com fome mesmo, assim. Com fome. E aí, assim, aquele dia, assim, pra mim, foi o momento em que eu fiquei revoltado com meus pais, sabe assim. Eu achei que eu não merecia aquilo. Falei assim, a gente não merece passar por isso, a gente era muito novo, sabe? Eu era muito novo, cara, pra passar por aquilo. Eu não tinha estudo, eu não tinha nada, nenhum tipo de estudo. Eu estudei só até o 4º ano, sabe? Na roça. Era muita humilhação, entende? Criança não merece passar, né? Acho que nenhuma merece passar. E aí, a partir daquele dia, eu falei assim, eu nunca mais passo por isso na minha vida. Eu fui embora de casa. Fui embora com o intuito de trabalhar, sabe assim. E falei com a minha mãe, a senhora trata de levantar da cama, a senhora não pode ficar mais aí, porque agora a senhora vai ter que levantar daí, porque eu preciso trabalhar. Para poder dar uma vida melhor para a senhora, eu vou ter que ir embora. E ela concordou. Você imagina que um menino de 12 anos hoje não dá conta de atravessar uma rua? Eu com 12 anos eu era um homem. Eu trabalhava no Ceasa, descarregando caminhão, cara. E aí a minha vida começa assim. Eduardo, eu acho que nessa fase, inclusive, tem uma pergunta de um internauta nosso, @JessicaCis no Instagram, ela mandou: você já superou o episódio de humilhação que sofreu com o seu tio